Se você tem mais de 70 anos e olha para sua conta bancária hoje e vê menos de R$ 5.000 guardados, este vídeo foi feito para você. Não para te julgar, não para te envergonhar, mas para te dizer algo que ninguém teve coragem de dizer antes com clareza suficiente. O que você fizer nas próximas semanas pode ser a diferença entre os próximos anos serem vividos com dignidade e autonomia ou serem vividos na dependência financeira de filhos que têm as próprias contas para pagar, de um sistema de saúde que não foi feito para esperar e de decisões tomadas às pressas por outras pessoas sobre a sua própria vida. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identificaram que mais de 60% dos brasileiros acima dos 70 anos vivem com renda mensal abaixo de 2 salários mínimos, e que a maioria deles não tem reserva financeira suficiente para cobrir uma emergência médica de médio porte sem precisar pedir dinheiro emprestado ou vender alguma coisa. Você não está sozinho nessa situação, mas estar acompanhado não torna a situação menos urgente. O que torna a situação menos urgente é agir. E as 6 coisas que você vai aprender neste vídeo são exatamente isso: ação concreta, acessível e imediata para quem está a partir de agora. Coisa número 1. Mapeie com precisão absoluta onde está cada centavo do dinheiro que você tem e onde está indo cada centavo da renda que você recebe. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas acima dos 70 anos que está com pouca reserva financeira não sabe exatamente onde o dinheiro some todo mês. Sabe aproximadamente, sabe no geral, mas não sabe com a precisão que a situação atual exige. Pense em seu Antônio, 72 anos, aposentado, recebia R$ 1.800 por mês de aposentadoria. Quando sentou com o filho para fazer as contas, descobriu que R$ 340 por mês iam para 3 assinaturas de serviços que ele havia contratado nos últimos 2 anos, uma plataforma de streaming que ele usava raramente, um plano de celular mais caro do que precisava e uma taxa bancária mensal que ele nunca havia questionado. Quase R$ 4.000 por ano saindo de uma conta que mal tinha R$ 5.000 guardados. Não por irresponsabilidade, por invisibilidade. O dinheiro que some sem ser visto é o dinheiro mais perigoso quando a reserva é pequena. O que fazer agora? Pegue um caderno ou uma folha de papel, não precisa ser aplicativo, e escreva tudo que entra e tudo que sai em um mês. Cada conta, cada assinatura, cada gasto fixo e cada gasto variável. Não faça isso de memória. Olhe o extrato bancário dos últimos 60 dias e procure por cobranças que você não reconhece imediatamente ou que você reconhece, mas não usa com frequência suficiente para justificar o custo. Para muitas pessoas nessa situação, esse exercício libera entre R$ 200 e R$ 500 por mês que estavam desaparecendo sem deixar rastro visível. Coisa número 2. Descubra quais benefícios você tem direito e ainda não está recebendo. Este é o ponto que mais surpreende as pessoas, e é onde está o dinheiro mais acessível para quem tem mais de 70 anos e pouca reserva financeira. O Brasil tem um conjunto de benefícios, isenções e direitos específicos para pessoas idosas que a maioria dos beneficiários simplesmente não conhece, não porque o governo esconde, mas porque ninguém explica de forma direta e compreensível. Isenção de imposto de renda para maiores de 65 anos com renda de até 2 salários mínimos. Muitos idosos continuam pagando IR por inércia sem saber que foram isentos. Isenção de tarifas bancárias básicas para aposentados e pensionistas. O banco não avisa espontaneamente, mas é obrigado por regulamentação do Banco Central a oferecer uma conta básica sem cobrança de tarifas para essa população. Desconto de 50% em passagens de transporte coletivo intermunicipal para maiores de 60 anos com renda até 2 salários mínimos, direito garantido pelo Estatuto do Idoso, que milhões de brasileiros nunca utilizaram. Prioridade e isenção de taxas em cartórios para maiores de 60 anos em situação de hipossuficiência. Pense em Dona Marlene, 69 anos, pensionista, pagava R$ 47 de tarifa mensal em sua conta bancária há 6 anos. Quando a filha ligou para o banco questionando, descobriram que Dona Marlene tinha direito à conta básica isenta de tarifas desde que completou 60 anos. 6 anos multiplicadas por R$ 47 por mês equivalem a R$ 3.384 que saíram desnecessariamente de uma conta que mal tinha reserva. O banco não devolveu os valores passados, mas a cobrança cessou imediatamente.
Esse é o tipo de dinheiro que não exige esforço para recuperar, exige apenas conhecimento do próprio direito e a disposição de fazer uma ligação. Se você está comentando este vídeo, escreva o número 2 abaixo agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos detalhar cada um desses direitos com o passo a passo de como acessá-los. Coisa número 3. Trate sua saúde como uma decisão financeira, porque é exatamente isso que ela é. Esta conexão raramente é explicada de forma direta para pessoas idosas, mas é uma das mais importantes que existe. Uma emergência médica não tratada a tempo é o evento financeiro mais devastador que pode acontecer na vida de um idoso com pouca reserva. Uma internação hospitalar inesperada, uma cirurgia de urgência, um AVC que exige meses de reabilitação. Qualquer um desses eventos sem reserva financeira e sem cobertura adequada pode consumir em semanas o que levou décadas para acumular ou criar dívidas que os filhos herdarão junto com o luto. Pense em seu Benedito. 75 anos, havia adiado por 2 anos o tratamento de uma diabetes mal controlada porque não queria gastar com o médico. Quando foi internado em urgência com complicações renais, a internação de 12 dias custou ao sistema de saúde e à família um valor que teria financiado 5 anos de consultas regulares e medicação adequada. O que seu Benedito havia economizado em consultas havia custado 50 vezes mais em emergência. A saúde adiada não economiza dinheiro. Ela acumula débito que vence com juros altos na pior hora possível. O que fazer agora? Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, problema cardíaco ou qualquer condição crônica diagnosticada e está sem acompanhamento médico regular, essa é a primeira dívida a pagar. Não com dinheiro que você não tem, com o sistema público de saúde que existe para isso. O SUS oferece acompanhamento de condições crônicas, medicação para hipertensão e diabetes de forma gratuita e consultas com especialistas através de encaminhamento. Usar esse sistema não é fraqueza. É inteligência financeira aplicada ao único ativo que você tem que nenhum banco consegue substituir: o seu corpo. Coisa número 4. Antes de pensar em investir, em ajudar filhos, em qualquer outra meta financeira, crie uma reserva de emergência mínima de pelo menos 3 meses de despesas essenciais. Nada mais, nada menos. Esse é o único objetivo financeiro que importa agora. E qualquer outro objetivo antes deste está na ordem errada. Para a maioria dos idosos nessa situação, 3 meses de despesas essenciais representam entre R$3.000 e R$6.000, dependendo do custo de vida local. Não é uma fortuna, mas é a diferença entre uma emergência ser um susto e ser uma catástrofe. Uma geladeira que quebra, um remédio fora da lista do SUS, uma pequena reforma necessária, um problema odontológico urgente. Sem reserva, cada uma dessas situações se transforma numa crise, que força decisões ruins, pedir dinheiro emprestado a juros altos, vender algo com pressa por valor abaixo do mercado ou simplesmente não resolver e deixar o problema crescer. Pense em Dona Célia. 75 anos, recebia R$ 1.412 de aposentadoria. Após um mapeamento de gastos que a filha ajudou a fazer, identificaram R$ 280 por mês que podiam ser redirecionados sem comprometer nenhuma necessidade real. Em 12 meses, Dona Célia havia construído uma reserva de R$ 3.360 numa conta poupança simples. Não era investimento, era proteção. Quando o aquecedor quebrou no inverno seguinte, ela pagou o conserto sem precisar pedir nada a ninguém. Essa independência, pequena, prática, concreta, não tem preço emocional. Para uma pessoa de 68 anos que passou anos dependendo de favores para emergências pequenas, pagar aquele conserto do próprio dinheiro foi um ato de dignidade que ela descreveu ao médico como a melhor coisa que aconteceu em anos. Coisa número 5. Nunca, e este nunca precisa ser absoluto, use sua reserva financeira para resolver os problemas financeiros de filhos adultos. Este é o erro mais frequentemente transforma uma situação financeira difícil em uma situação financeira irreversível para idosos acima de 70 anos. E é um erro que acontece não por irresponsabilidade, mas por amor. Por um amor que não foi informado sobre as consequências. A lógica emocional é compreensível.
O filho está em dificuldade, você tem algum dinheiro guardado, você ajuda porque sempre ajudou e porque é isso que pais fazem. Mas a lógica financeira é devastadora quando aplicada a pessoas acima de 70 anos com pouca reserva. Quando você usa a sua reserva de emergência para resolver a emergência de outra pessoa, você fica sem proteção para a sua própria emergência, que, dado que você tem 70 anos ou mais, tem probabilidade estatisticamente maior de acontecer do que a emergência do filho, que tem 40 ou 45 anos e ainda tem décadas de renda pela frente para reconstruir. Pense em seu Raimundo, 71 anos. Havia guardado R$ 8.000 ao longo de 3 anos de economia disciplinada. O filho mais novo passou por um divórcio complicado e pediu R$ 5.000 emprestados por alguns meses. Seu Raimundo deu, porque era o filho, porque o filho estava sofrendo, porque ele podia ajudar. 8 meses depois, seu Raimundo precisou de um procedimento odontológico urgente que custou R$ 2.200. O filho ainda não havia devolvido. Seu Raimundo ficou sem fazer o procedimento por 6 meses enquanto esperava o dinheiro voltar. E o problema odontológico, que era tratável, virou uma extração que criou outros problemas. A regra não é não amar o filho. A regra é que você não pode colocar a máscara de oxigênio em outra pessoa antes de colocar na você mesmo. Porque se você cair, ninguém ganha. Todas as sobrastores, todas as boas intenções do mundo não pagam a conta do hospital quando o negócio parar. Coisa número 6. Identifique qualquer habilidade, conhecimento ou recurso que você tem e encontre uma forma de transformá-lo em renda complementar acessível para quem tem mais de 70 anos. Esta não é uma sugestão para você começar uma empresa ou fazer um curso online. É uma sugestão para você olhar para o que você já sabe fazer e perguntar: existe alguém disposto a pagar por isso? Cozinha bem? Vizinhos e famílias locais pagam por marmitas caseiras e quitutes para eventos. Sabe costurar ou fazer reparo simples em roupas? A costureira do bairro cobra carro e tem fila. Passou décadas numa profissão específica e conhece aquela área melhor do que qualquer jovem recém-formado? Consultoria informal para pequenos negócios locais é uma forma de renda que não exige CNPJ, não exige investimento e não exige esforço físico significativo. Tem um cômodo na casa que não usa? Aluguel de quarto para estudante ou trabalhador de outra cidade é uma fonte de renda recorrente que muitos idosos nunca consideraram porque nunca precisaram antes. Pense em Dona Lourdes, 73 anos. Havia sido cozinheira profissional por 30 anos antes de se aposentar. Quando a filha sugeriu que ela fizesse marmitas para vender no bairro, Dona Lourdes achou que era tarde demais para começar algo novo. Começou com 5 clientes, vizinhos que já conheciam sua cozinha de décadas de convivência. Em 4 meses, tinha 22 clientes fixos e uma renda complementar de R$ 1.100 por mês, trabalhando apenas 3 dias por semana no próprio ritmo. Não resolveu todos os problemas, mas transformou uma situação de escassez constante em uma situação de estabilidade possível. E, segundo ela mesma, devolveu um senso de propósito e utilidade que ela não sabia que havia perdido junto com a aposentadoria. Agora você conhece as 6 coisas. Mapear com precisão onde está cada centavo do dinheiro que entra e sai. Descobrir e acessar os benefícios e direitos que você tem e ainda não está usando. Tratar sua saúde como a decisão financeira mais importante que existe, porque uma emergência médica adiada é uma dívida acumulando juros. Construir uma reserva de emergência mínima antes de qualquer outra meta financeira. Nunca usar essa reserva para resolver problemas financeiros de filhos adultos. E transformar o que você já sabe fazer em renda complementar acessível no seu ritmo. Nenhuma dessas 6 coisas exige que você tenha dinheiro para começar. Todas elas podem ser iniciadas esta semana, algumas hoje mesmo. E o efeito combinado das 6 coisas, aplicado com consistência ao longo de 12 meses, pode transformar uma situação de vulnerabilidade financeira em uma situação de estabilidade básica que muda a qualidade de vida de formas que vão muito além do saldo bancário. Porque a verdade é esta: ter 70 anos com pouca reserva financeira não é o fim de nada. É o ponto de partida de decisões diferentes, menores, mais focadas, mais inteligentes, que ainda têm tempo de mudar o que os próximos anos vão parecer. Você trabalhou durante décadas, você merece envelhecer com dignidade. E dignidade na prática começa com informação e continua com ação.
Deixe nos comentários qual das 6 coisas você vai começar a fazer primeiro. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso agora, porque às vezes a informação certa chega através de quem se importa. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.